O diálogo masculino e o diálogo feminino, exatamente, existem diálogos diferentes entre o homem e a mulher. E hoje eu vou te ensinar aqui, né? Quais as diferenças entre o diálogo masculino e feminino. Vou te dar um exemplo prático para que você possa compreender na prática, né? E vou te ensinar como resolver isso no seu casamento. Porque nós estamos aqui hoje, né? Eu sou o Guilherme Gomes, terapeuta matrimonial cristão. E hoje nós vamos ajudar aqui a salvar o seu casamento. Então, vamos lá. O diálogo masculino e o diálogo feminino. Lembrando, né? O homem é aquele ser mais voltado para o mundo externo, enquanto a mulher é aquele ser voltado mais para o mundo interior. O homem é aquele ser mais direto, mais seco, mais prático, né? O objetivo do homem é construir o mundo, resolver problemas. Já a mulher é aquele ser belíssimo, aquele ser subjetivo, aquele ser interior, que tem a missão de elevar pessoas, né? Aquele ser subjetivo. Então, o homem direto, prático, bruto, a mulher interior, subjetiva, doce, meiga, né? Homem e mulher são seres diferentes. E se homem e mulher são seres já diferentes no diálogo, então essa diferença é gritante, né? É como se homem e mulher falassem realmente linguagens diferentes, né? O homem fala uma língua e a mulher outra, né? Tem até um livro muito famoso do John, esqueci o sobrenome dele, John alguma coisa, ele escreve o livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, né? Onde ele fala que homem e mulher são seres de planetas diferentes, os marcianos e as venusianas, eles falam linguagens diferentes mesmo, né? Então hoje eu vou explicar para você aqui o primeiro ponto, a linguagem masculina e a linguagem feminina. Então vamos lá. Se o homem é esse ser externo, voltado a construir o mundo, a linguagem masculina tem o objetivo de resolver problemas. Então, na maioria das vezes que o homem conversa, uma pergunta leva a uma resposta prática, direta, objetiva que resolva um problema. Assim, normalmente, é o diálogo masculino. E a mulher? O diálogo, como a mulher ela é interior, ela é subjetiva, a função da mulher, a missão da mulher é elevar pessoas. Normalmente, para a mulher, uma pergunta leva a outra pergunta, que leva a outra pergunta, que leva a outra pergunta. Sempre no sentido de interiorizar, de entender, de compreender, de ir mais fundo. Então, olha só, o diálogo masculino. Uma pergunta leva a uma resposta. O diálogo feminino. Uma pergunta leva a outra pergunta, que leva a outra pergunta. O homem, uma pergunta leva a uma resposta para resolver um problema. Para a mulher, uma pergunta leva a outra pergunta no sentido de entender o problema, de compreender verdadeiramente o que está acontecendo, né? Óbvio, né, que homem tem, de vez em quando, bate-papo para descontrair, mas você perceba que não é nada muito profundo, não, né? Aquele diálogo de quinta série, fazendo piadinha. E já a mulher, ela procura ter diálogos mais profundos, né? A gente vê mulheres conversando entre si, uma abrindo o seu coração, o seu mundo interior, chorando, se abraçando. O homem, você já viu isso? Alguma vez um homem conversando com outro homem, no final do diálogo, dá um abraço no outro e fala bem assim, "Nó, ter me aberto com você fez toda a diferença em minha vida." O homem nunca vai conversar desse jeito. Então, né? O homem tem esse diálogo meio mesmo direto, no sentido de resolver problemas. E a mulher tem esse diálogo mais interior, no sentido de entender o que está acontecendo, né? Então, se o homem tem esse diálogo de uma pergunta leva a uma resposta direto, e a mulher, uma pergunta leva a outra pergunta, leva a outra pergunta, qual que é o problema? Qual que é o grande problema do diálogo masculino e do diálogo feminino? Quando o casal está conversando, mas o homem na sua frequência masculina e a mulher na sua frequência feminina. O homem fica achando que a mulher é uma dramática, uma enjoada, né? Que fica caçando problema em tudo. E a mulher fica achando o homem um insensível, que não escuta, que não dá atenção ao que ela fala. Perceba se isso não acontece no casamento de vocês. Você, às vezes, esposa, acha que seu marido não liga para você, não liga quando você está falando, que ele não te escuta. E você, marido, já fica falando com a sua esposa que ela cria confusão do nada, que ela faz tempestade em copo d'água, que ela é muito dramática. Isso não acontece aí com vocês? Por que isso acontece? Porque o homem está dialogando, querendo uma pergunta, leva uma resposta para resolver um problema, e a mulher está querendo uma pergunta, leva outra pergunta, que leva outra pergunta para entender o problema.
Aí o homem quer resolver logo e fica dando solução, e a mulher fica questionando. Aí o homem começa a achar a mulher uma dramática, porque ela está perguntando, né, e aprofundando. Ah, ela é dramática, e o homem fica dando resposta para resolver, para encerrar logo aquilo, e a mulher fica achando que o homem é um insensível, que não dá atenção para ela, que não a escuta mais, né? Então, olha só, eu expliquei aqui o que é diálogo masculino, o que é o diálogo feminino, e quais os problemas dessas diferenças no relacionamento. Agora eu vou dar um exemplo prático, que o meu foco aqui é dar ferramentas práticas, né? Eu vou dar um exemplo prático e depois vou dar soluções práticas, que o meu objetivo aqui é dar ferramentas para resolver, para melhorar, para salvar o casamento de vocês. Mas só lembrando, né? Eu queria, por favor, te pedir que curtisse esse vídeo, comentasse alguma coisa aqui embaixo. Eu estou iniciando agora, né, uma série de vídeos aqui no YouTube, e realmente ajuda muito a chegar até mais pessoas. Então, por favor, curte, comenta aqui embaixo. Olha só, você, homem, pode comentar com a sua linguagem masculina, e você, mulher, pode comentar com a sua linguagem feminina. Oh, ganhei aí agora, não ganhei? Ganhei o like, ganhei o comentário. Então, por favor, me ajude aqui nesta missão. Então, já expliquei o diálogo masculino e feminino, agora, e qual o problema? Agora eu vou dar um exemplo prático para você entender. Eu vou dar um exemplo, olha, da minha vida. Tá vendo Carla aqui, ó? Essa moça belíssima aqui, essa gatona, minha esposa. Tá vendo esse rapazinho aqui de blusa vermelha? O Geraldo José é o meu filho mais velho. Então, o Geraldo José, quando ele tinha uns 3, 4 aninhos, ele estava numa escola aqui perto da minha casa, e a professora chamou a Carla para conversar lá. E a Carla voltou arrasada, falando que a professora tinha explicado que o Geraldo José estava com dificuldade em português, né? Os coleguinhas já sabiam algo lá, não sei se era as letrinhas ou se era juntar as letrinhas, o Geraldo José não sabia ainda, né? E Carla me chamou para conversar e falou, nós temos que conversar. E aí a Carla foi me contar essa situação, e ela começou a fazer vários questionamentos, né? Será que aquele coleguinha, que ele só fica falando o nome desse coleguinha, que está atrapalhando ele? Será que é a tia que não está dando atenção para ele? Será que eu tinha que ter feito alguma coisa diferente aqui em casa? Será que a gente tinha que ter colocado ele em outra escola? E a Carla foi perguntando, eu fui escutando aquilo, escutando. Aí eu, né, forte, marido que resolve o problema, já saquei logo a resposta assim, falei, já sei, meu amor. Nós vamos contratar uma professora particular de português para o Geraldo José. Me achando o máximo, achando que ela ia adorar a minha solução. Ela ficou indignada. Nossa, Guilherme, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu estou aqui te apresentando um problema grave. Você acha que tudo na vida é fácil assim de resolver? Contrata uma professora, né? E aí a Carla ficou ali indignada comigo, né? Achando que eu era um insensível, que não dava dando atenção aos sentimentos dela, à dor que ela estava sentindo, né? E eu estava achando a Carla uma... Desculpa, amor, mas eu estava te achando uma enjoada, falando, meu Deus do céu, cheio de problema para resolver. Minha esposa está aqui 30 minutos chorando as pitangas, porque o neneninho não sabe juntar as letras, ele tem 4 aninhos, ano que vem ele aprende, sabe? E é assim que o homem e a mulher pensam, e é assim que o homem e a mulher dialogam, né? E aí, eu achando isso da Carla, a Carla achando isso de mim, e eu até vou abrir um parêntese aqui, né? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas aproveitando aqui. E olha só que interessante, no fundo, nesse exemplo que eu estou dando, por que a Carla estava se questionando tanto? Porque no fundo ela estava se sentindo culpada de não ser uma boa mãe. Por que eu estou abrindo um parêntese aqui? Porque no fundo, a maioria das vezes que a mulher está sentindo algo ruim, é porque ela está se sentindo culpada. A mulher puxa a culpa de tudo. Tudo o que acontece, a mulher acha que a culpa é dela, sabe? Então, quando a Carla estava fazendo esse tanto de questionamento sobre por que o meu filho não tinha aprendido as letrinhas, é porque ela queria, no fundo, saber se era ela que era uma má mãe, né? Olha só, ela estava questionando a maternidade dela, né? Então, isso sempre acontece. As mulheres se culpam muito. Eu posso até fazer um vídeo depois só sobre isso, porque isso aqui realmente atrapalha muito os casamentos. O sentimento de culpa eterna que as mulheres carregam, tá bom? Até aproveita e comenta aí no vídeo se você deseja comenta aí embaixo se você deseja esse vídeo, que eu posso fazer um vídeo com esse tema depois. Então, fechando o parênteses aqui, voltando, né? Então, a gente teve essa conversa, olha só que exemplo prático, brilhante, dessa dificuldade que acontece com os casais. Pensa aí se já não aconteceu na sua vida. Você, mulher, vai apresentar o problema para o seu marido, algo que para você era importante, né? Que tinha que ser conversado, que tinha que ser vivenciado, que tinha que ser entendido, e o seu marido que só dá uma solução prática ali, encerrar aquele assunto, porque seu marido não aguentava mais conversar sobre aquilo.
é o diálogo masculino e o diálogo feminino. E como que a gente resolve, né? Eu te prometi aqui uma ferramenta prática para resolver essa questão. Sabendo que existe um diálogo masculino e sabendo que existe um diálogo feminino, você, marido e mulher, vocês devem, ao dialogar, né? Ao ter a necessidade de dialogar, fazer um diálogo do diálogo. Ter uma conversa antes da conversa, apresentando a sua necessidade e explicando em qual frequência que vai conversar, né? Não precisa ser desse modo que eu estou falando aqui. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Mas você, mulher, você está insegura com uma situação e você quer conversar do modo na frequência feminina. Perguntar, perguntar, perguntar. Você quer que seu marido escute, escute, escute. Então você vai chegar para ele e vai falar bem assim: meu amor, estou precisando conversar, mas eu queria que você não ficasse apresentando soluções práticas rápidas para tudo. Eu queria que você me ouvisse, porque eu preciso ser ouvida hoje, eu quero entender o que está acontecendo. Você pode conversar assim comigo? Eu tenho certeza que seu marido aceita, né? Se ele estiver alimentado, se ele não estiver com fome, e se ele não estiver morrendo de sono, ele aceita, né? Qualquer homem, quando a mulher pede assim, com carinho, com doçura, apresentando a sua necessidade, o homem atende, né? Então, mulher, apresente essa necessidade para o seu marido e você também, homem. Agora, se você, homem, está numa situação que você tem que resolver algo, que você viu que a mulher está ali querendo ter aquele diálogo, você pode virar para sua mulher e falar bem assim: olha, amor, eu entendo a sua necessidade de conversar mais sobre este assunto, mas nesse plano eu estou precisando de resolver tal coisa. Eu quero só dar minha opinião aqui, depois a gente conversa mais sobre isso, né? Então, olha só, você vai dizer para ela que você vai falar na sua frequência masculina, que é de resolver. Então, aí ela vai entender, você vai falar a sua opinião e encerra o assunto. Aí, se ela tiver necessidade, depois vocês continuam. Então, entenderam como resolve isso? Existe um modo de conversar masculino, existe um modo de conversar feminino. Se cada um conversar do seu modo, pode virar briga, porque o homem vai achar a mulher dramática, fazendo um grande problema em cima de algo pequeno, e a mulher vai achar o homem um insensível, que não está dando atenção ao que ela está apresentando. Então, qual que é a solução para isso? Cada um apresentar a sua necessidade antes do diálogo. Então, se a mulher precisa de conversar do modo feminino, ela vai pedir ao marido: meu amor, você pode me ouvir? E se o homem estiver precisando de conversar no modo masculino, ele vai falar: meu amor, preciso conversar com você aqui, mas precisa ser rápido, eu quero só resolver isso. Depois, se você precisar de falar mais a respeito, a gente conversa depois em outro momento. Pode ser? Então, é assim que vocês resolvem este problema, né? Dialogando sobre o diálogo. E só finalizando aqui, né, um ponto importantíssimo, já que eu estou falando sobre diálogo masculino e feminino. Maridos, aceitem. A sua esposa precisa conversar. A mulher, ela se sente amada. A mulher ama por meio do diálogo. Exatamente, né? Eu comentei aqui no início do vídeo, a missão do homem é construir o mundo. A missão da mulher é elevar pessoas. E como que a mulher eleva as pessoas? Por meio da fala. Então, a fala para a mulher é muito importante, entendeu? A mulher pode estar pensando algo, mas pensar algo não é tão importante para ela quanto falar isso que ela está pensando. E, né, e a sua esposa que te ama, ela quer falar com você, maridão, né? Você, esposa que está ouvindo aqui, manda esse vídeo para o seu marido, né? Pede ele para assistir nem com essa parte final aqui, porque isso aqui é muito importante. Olha só. Marido, se a sua esposa precisar de falar com você 20, 30 minutos, escute. Por quê? Porque quando a mulher fala, ela está demonstrando, né? Ela está mostrando que te ama. Quando a mulher fala, ela está amando. E quando a mulher é ouvida, ela se sente amada. Se sente amada. Então, você conversa com ela, fica ali, né, ouvindo, prestando atenção, né, concordando em especial com tudo que ela está falando, né, ela vai se sentir amada por meio deste diálogo, né? Então, faço mesmo este apelo, né? Homem, aprenda a ter esse diálogo do modo que a mulher precisa, porque o diálogo é muito mais importante para a mulher do que para o homem, e a sua esposa precisa conversar para se sentir amada e ser feliz. Então, muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Acompanhe aqui, nós temos vídeos diários sobre como melhorar o seu relacionamento. E mais uma vez, curta esse vídeo, comenta aqui, né, o que você achou, a linguagem masculina, feminina, porque eu preciso dessa força aqui para crescer esse canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe.